No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada em Virtual Threads. A proposta de incluir Virtual Threads na JVM está descrita no JEP 4.2.5. A implementação está disponível como preview em Java na versão 19. No experimento de hoje nós vamos utilizar a JVM desenvolvida pela empresa Azul para explorar Virtual Threads. A gente pode ver que nós estamos rodando a versão 19. Bem, vamos começar criando um novo projeto. Vamos também utilizar Kotlin, mas a ideia é a mesma em Java ou em outras linguagens que utilizam a JVM como host. A gente pode chamar o nosso projeto de episódio 23. E, infelizmente, Gradle ainda não tem suporte para Java 19, então nós vamos criar o projeto utilizando Maven. E a primeira coisa que nós vamos fazer é alguns ajustes no arquivo de build. Nós vamos primeiro mudar o target para Java 18. Infelizmente, Kotlin ainda não produz bytecode para JVM 19. E depois nós vamos adicionar um plugin. E esse é o compiler plugin. Nós vamos utilizar a versão 3.10.1, que é a última versão. Vamos adicionar uma parte de configuração. E o arquivo fonte vai ser versão 19. Target na mesma versão. E o importante aqui é adicionar os argumentos para o JavaC. E a gente vai adicionar Enable Preview para a gente poder utilizar Virtual Threads. Ok, agora podemos implementar o código similar ao que é apresentado no JEP 4.2.5, mas utilizando Kotlin. A gente pode apagar o código que foi gerado. E nós vamos utilizar esse novo construtor que gera um execute service em que cada nova tarefa que a gente enviar vai ser criado um novo virtual thread. Então a gente pode utilizar use em Kotlin. Chamar de executor. E a gente pode criar um número grande de tarefas, então vamos supor 100.000. Nós vamos enviar 100.000 tarefas para o nosso execute service. Vamos enviar um callable. E a gente pode utilizar um thread sleep para simular o trabalho dessa tarefa. Fazer um thread sleep de 1 segundo. E a gente pode retornar o index aqui. Então a gente pode rodar o nosso exemplo.
E a gente pode observar que 100 mil tarefas foram executadas. Nós também podemos rodar o nosso programa pelo terminal. Então, por exemplo, a gente pode primeiro passar a opção de Enable Preview. E basta rodar a nossa classe. E a gente observa o mesmo resultado. Bem, o nosso exemplo mostra que podemos criar 100 mil virtual threads sem problemas. Se estivéssemos utilizando OS Threads, observaríamos erros devido à falta de memória. Outro detalhe interessante é que utilizamos a função thread_sleep, né? Aqui, que é uma função que bloqueia um OS thread normalmente. Então, as funções que bloqueiam um OS thread como thread_sleep, em sua maioria, foram adaptadas para rodar em virtual threads. Segundo o JEP 425, o runtime da JVM usa um fork pool join para agendar a execução de virtual threads em OS threads, que o JEP chama de carrier threads, né? Então, por padrão, o runtime utiliza um thread pool de OS threads com o mesmo número de cores da CPU em uso. Enfim, o que hoje nós fazemos manualmente agora pode ser deferido para o runtime da JVM. E melhor ainda, sem nos preocuparmos se estamos utilizando funções que podem bloquear um OS thread na maior parte do tempo. Sem virtual thread, nós temos que tomar cuidado em não bloquear threads, e o pior, é comum termos que utilizar bibliotecas que fazem uso de métodos que bloqueiam a execução de threads, e temos que criar thread pools só para poder rodar o código de terceiros. É importante notar que nem todas as operações que bloqueiam um thread são deferidas e desbloqueiam o OS thread. Um exemplo é a função wait, que está no objeto object raiz, né? Nós podemos observar o efeito se modificarmos nosso exemplo, né? Então, suponha que nós criamos um objeto qualquer e, por exemplo, nós esperamos por 10 segundos, né? Aqui. E se nós rodarmos o nosso exemplo, nós vamos perceber que as 100 mil tarefas não estão rodando simultaneamente, né? Nós estamos recebendo as tarefas em blocos. E o curioso é que esses blocos, eles vêm em 256 linhas, é difícil de observar aqui. E a razão é porque o runtime, por padrão, ele tenta expandir o thread pool e se tem código bloqueando o OS thread, né? E o valor padrão é 256, né? Então você pode imaginar que no momento tem 256 OS threads rodando o nosso código, né? E a gente pode alterar esse valor, né? Então, por exemplo, vou parar a execução. E nós podemos fazer com que
o máximo a ser criado e expandido vai ser o número de cores que a gente tem nessa máquina, né? Então essa máquina tem 8 cores. Eu vou imprimir esse valor aqui. E também nós vamos alterar o valor do max, o valor máximo de thread pool, né, do runtime. Então, JDK, thread scheduler, max pool size. Eu vou utilizar o valor 8. Então, se a gente rodar o nosso exemplo agora, a gente deve experimentar, observar o resultado de 8 valores. Vou parar a execução e nós podemos observar que apenas recebemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores, né? Bem, por hoje é isso. Em vídeos futuros nós vamos experimentar com mais novidades que o projeto Loom traz para JVM, como por exemplo Structured Concurrency. E como sempre o código fonte vai estar disponível no site do canal. Até a próxima!